Olá, boa noite. No Norte Notícias Acre desta quarta-feira você vai conferir. Utilizando farinha de Cruzeiro do Sul, uma empresa inova na forma de fazer chocolate. No quadro de 0 a 10, a população avalia ações realizadas no combate à dengue aqui na região Norte. A Justiça Eleitoral inaugura Centro de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Estes são alguns dos destaques de hoje e você confere após o intervalo. Já já estaremos de volta. Olá, boa noite. Olha só, uma empresa lançou um produto um tanto inusitado. De chocolates, apresentou o chocolate com farinha de Cruzeiro do Sul. A ideia é levar o que há de melhor do nosso Acre para os outros estados. Mais informações com o Vitor Frota. Um produto inovador no mercado do Acre. Uma empresa especializada em chocolates lançou o primeiro chocolate acreano do Pé Rachado, um chocolate com farinha de mandioca vinda diretamente de Cruzeiro do Sul. Uma novidade vindo diretamente do Acre, um chocolate feito com farinha de Cruzeiro do Sul, que promete ser um dos grandes chocolates premiados de todo o Brasil. Para um dos idealizadores do projeto, esse momento é um marco para o mercado do nosso estado, pois junta duas coisas que o acreano ama. Pra gente é um momento muito importante, a gente conseguir aí juntar duas paixões, que é o chocolate com a farinha de Cruzeiro do Sul, em um produto só. E nada melhor que lançar na nossa casa aqui no Acre. Leandro conta como foi que surgiu a ideia e também como se deu as condições da produção do chocolate. Eu falo que a gente se uniu no caminho. Começou a nossa ideia na loja, junto com minha esposa, desenvolver esse chocolate, e a gente conheceu o secretário, o Tchê. E a gente começou a trocar muita ideia sobre cacau, sobre farinha, e a secretaria nos apresentou o nosso fornecedor atual de farinha. E é o nosso apoio, que eu falo é isso, ele deu essa condição pra gente, ele fez esse meio campo, e também hoje aqui conosco nesse lançamento do chocolate. O representante da Secretaria de Agricultura do Acre se fez presente no evento e enfatizou a parceria que o estado tem com as pessoas que produzem a matéria-prima, tanto para a farinha quanto para o chocolate. Olha, isso vem valorizar cada vez mais a nossa produção. Nós temos lá na região de Cruzeiro do Sul uma farinha de extraordinária qualidade, já com identificação geográfica, e que esse produto, ao utilizar, está valorizando quem produz dentro das normas, com as boas práticas de fabricação, atendendo todas as normas sanitárias, um sabor inigualável, que agora tem a oportunidade de alcançar mercados que pagam melhor, agregando valor nessa produção, tanto da farinha quanto do cacau, que é produzido também no estado do Acre, tanto cacau nativo quanto cacau de cultivo. Uma vez que esses produtores tenham assistência técnica, tenham um apoio institucional do governo, eles passam a produzir com mais qualidade e agrega valor, garantindo assim que o produto seja bem produzido e trazendo renda para o produtor que está lá no Ribeirinho, lá nas colônias, produzindo juntamente com a sua família. É uma produção familiar que ganha o mundo através de produtos de qualidade como esse. E ainda falando do ramo alimentício, um pouquinho de comida, você gosta de tacacá? Sabia que as pessoas que fazem tacacá são chamadas de tacacazeiras ou tacacazeiros? A profissão ainda não é reconhecida, mas esses profissionais do Amazonas se reuniram para tentar transformar a função em patrimônio cultural brasileiro. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. A música da cantora paraense Joelma, que viralizou nas redes sociais, fala exatamente dessa iguaria amazônica amada no norte do país. De origem indígena, os primeiros registros desse prato típico são do século XVI. São os ingredientes exóticos que fascinam os amantes do tacacá. Da mandioca vem o caldo de tucupi e a goma de tapioca. Sal, camarão seco e jambu completam a receita.
Aqui ele tem um diferencial, o tucupi é muito gostoso e vem muito camarão. O camarão é muito bom, a goma também de tapioca, que o pessoal sempre pergunta, lá, principalmente lá em Florianópolis, o pessoal sempre pergunta, o que é isso? O que é o tacacá? Como é que é isso? É uma bebida? É uma sopa? Essa banca funciona há mais de 50 anos em Manaus e foi fundada pela sogra da Dona Ivete, uma das tacacazeiras mais conhecidas da cidade. Começou nos anos 70, né? O nome da minha sogra era Maria Perpétua Galvão de Alcântara, né? Hoje, se ela tivesse viva, ela estava com 92 anos. Começou com ela, o tacacá, tudo. Antigamente eram as 5 tacacazeiras e a pioneira que ficou foi ela. Assim como a receita tradicional do tacacá, o legado da Dona Maria é passado por gerações e virou um meio de sustento da família. O pessoal chega aqui e diz, olha aí, é tudo um fogareiro, moda antiga ainda, né? E tacacazeira hoje nenhuma usa mais isso, mas nós continuamos mantendo a tradição, que é tudo que a Mara começou. Com séculos de história, o modo de fazer, servir e vender o tacacá pode se tornar patrimônio cultural do Brasil. O Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente da Universidade Federal do Oeste do Pará vai orientar o processo de registro do ofício das tacacazeiras pelo IPHAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O ofício das tacacazeiras deve se tornar patrimônio cultural brasileiro a partir de uma cooperação entre o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAM, e o Núcleo de Pesquisas da UFOPA, que está fazendo um mapeamento, a elaboração de um dossiê de como funciona esse ofício. Me sinto muito orgulhosa que isso já era para ter sido há muitos anos atrás, né? Porque no tempo que elas estavam todas vivas, deveria ter sido com ela, não agora com os assessores dela, né? Mas eu me sinto muito orgulhosa, eu acho que eu tenho, assim, nessa tacacazeira assim, mais antiga, eu tô com 36 anos que trabalho aqui nessa barraca. Fico doente quando eu não venho trabalhar. Principalmente por causa dos meus clientes, que eles me tratam com amor, eu trato eles também muito bem. Empresas estrangeiras poderão operar voos domésticos na Amazônia Legal, o que foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, como também pela Defesa Nacional. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CRI, aprovou o projeto que abre as portas para empresas estrangeiras operarem voos domésticos na Amazônia Legal. Apresentado pelo senador Sérgio Petecão, do PSD Acre, o projeto de lei número 4.715 de 2023 recebeu o voto favorável do relator, senador Randolfo Rodrigues, sem partido pelo Amapá. E agora avança para a análise da Comissão de Infraestrutura. A proposta visa reduzir os serviços das passagens aéreas, permitindo que empresas estrangeiras, com autorização do Poder Executivo, operem voos domésticos em todo o território nacional. Essa medida permite que haja concorrência no setor nacional de serviços aéreos, atualmente dominado apenas por 3 empresas. Países como Chile, Austrália e México têm permitido essa liberdade, a liberdade para outras opções de voos a fim de aumentar a conectividade entre áreas isoladas do país e a competição em um mercado que claramente é oligopolizado. A legislação. No entanto, o relator Randolfo Rodrigues incluiu na emenda no relatório para restringir essa permissão aos voos domésticos na Amazônia Legal. Já é crônico histórico. General Mourão, que serviu por lá, sabe as dificuldades que temos de voos na região. Um voo da minha capital, de Macapá, para Belém, é uma distância de 300 quilômetros. Voos idênticos entre Brasília e Goiânia, e entre outras cidades do Nordeste, tem preços, vias de regra, em média, de R$400 a R$500. A média de preço de um voo entre Macapá e Belém é R$550 a R$989, né? Somente os 3 dias de volta. Mais grave que isso são as situações díspares de comunicação entre as capitais da própria região. Um voo Macapá-Manaus é um voo de 1.055 quilômetros. Presidente Renan e senador Mourão, é um voo de 1.055 quilômetros. A média de duração desse voo é de 11 a 18 horas. Um voo com distância similar, Salvador-São Paulo, 1.970 quilômetros, a duração do voo
em regra, sempre é 2 horas e 40 minutos. O Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo a Lei nº 7.565 de 1986, atualmente estipula que apenas empresas constituídas sob as leis brasileiras podem operar voos domésticos no país. O projeto propõe alterações nesse artigo para permitir que empresas estrangeiras autorizadas pelo Poder Executivo possam atuar em rotas específicas por razões de utilidade pública ou interesse nacional. Randolfo Rodrigues, favorável à alteração da lei, ressaltou que a nova regra condicionará a operação das empresas estrangeiras à autorização do governo, evitando uma abertura descontrolada que poderia ter efeitos indesejados. Ele acrescentou uma emenda para deixar claro que certas profissões na aviação são reservadas a brasileiros natos ou naturalizados. O exercício das profissões de piloto de aeronave, mecânico de voo e comissário de voo é privativo de brasileiros natos ou naturalizados. Por isso, dentro da mesma emenda apresentada por esta relatoria, sugerimos também a inclusão do parágrafo 2º no artigo 216 da Lei 13.745/2017, com o intuito de garantir a proteção ao trabalho de aeronauta na navegação aérea de cabotagem. O senador Sérgio Petecão celebrou a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do projeto de lei de sua autoria. O senador afirmou que o objetivo principal da medida é reduzir o preço das passagens aéreas e melhorar a oferta de voos para a população da região norte do Brasil. E aqui eu quero agradecer ao senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, que é da região amazônica. O que é que nós queremos? Queremos a liberação de mais voo para a Amazônia. Hoje, a região amazônica toda é controlada apenas por 3 empresas. Nós queremos abrir o mercado para as empresas estrangeiras também possam voar no nosso território, no território brasileiro, consequentemente na Amazônia. Nós queremos ter a oportunidade de escolher em qual companhia nós vamos voar. O que nós queremos é ter voos durante o dia. O que nós queremos é ter passagem mais barata. Quando tem concorrência, o preço da passagem baixa. Então, aprovamos lá no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, um projeto que abre a oportunidade para que outras empresas de outros países também possam atender o nosso estado. E chegou a hora de exibirmos o nosso quadro com o telespectador, a parte 1 do quadro de 0 a 10. O tema escolhido para avaliação da população são as ações realizadas no combate à dengue na região norte. Confira. Como parte da estratégia de diminuir o diagnóstico da doença, o Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde para o público mais vulnerável, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Como no Sistema Único de Saúde não há imunizante para toda a população, o jeito foi recorrer à iniciativa privada. Em clínicas particulares, o imunizante está custando entre R$ 400 e R$ 460 reais, e é aplicado em crianças a partir dos 4 anos e adultos até 59 anos. Na rede pública, a procura pelo imunizante segue baixa. Na maioria dos estados brasileiros, alguns não conseguiram atingir nem 10% desse público. Como não há vacina para toda a população, as autoridades de saúde recomendam que as pessoas tirem 10 minutos contra a dengue para fazer a limpeza dos quintais e nas casas para eliminar os possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Aqui em Roraima, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o momento foram registrados 535 casos prováveis de dengue, sendo 245 confirmados. E no último dia 29 de fevereiro, Boa Vista começou a aplicar a vacina contra a doença em crianças de 10 a 11 anos de idade. Há quem dê uma nota alta para o combate à dengue em Boa Vista, mas uma boa parte avalia que precisa melhorar e muito. Bom, a minha nota é 6, porque falta uma participação muito grande da própria população, porque não adianta jogar a culpa só para o poder público se a população não faz a parte dela.
Minha nota é 0 porque eu nunca vi uma ação nenhuma aqui em Boa Vista sobre a dengue. A primeira morte por dengue no Tocantins em 2024 foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. O caso foi registrado em Brejinho de Nazaré e se trata de um homem de 55 anos. Outro caso em Porto Nacional ainda está sendo investigado. Em Palmas, a avaliação da população tocantinense varia. 5. Por quê? Falta mais conscientização da prefeitura, do governo e também da população. Dou 10. Por quê? Porque, assim, eles fazem um bom trabalho, mas tudo depende também de nós, populações, né? Porque se a gente não manter limpo, não cuidar do nosso terreno, não vai adiantar nada as ações deles. Agora você conferiu a parte 1 do quadro de 0 a 10 e após o intervalo você vai conferir a parte 2 desse quadro. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Notícias Acre e você vai conferir agora a parte 2 do quadro de 0 a 10. O tema escolhido para avaliação da população são as ações realizadas no combate à dengue na região norte. Confira. A explosão de casos de dengue no Brasil este ano mostrou a fragilidade do sistema de saúde pública no combate à doença. Durante anos, a dengue foi uma doença controlada pelas autoridades. Mas depois da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, o Brasil voltou a ter novamente epidemias da doença. Segundo o Ministério da Saúde, em apenas 3 meses deste ano, o país registrou mais de 1.300.000 possíveis casos de dengue e 329 mortes. A falta de combate à doença tem alavancado os casos e causado medo na população. E por esse motivo, estados e municípios foram mobilizados para o Dia D contra a dengue. Em várias cidades, os agentes de saúde bateram em porta para orientar sobre as ações simples que ajudam no combate e na prevenção da doença. Em janeiro, o governo declarou situação de emergência aqui no Acre. Até o final de fevereiro, foram registrados mais de 4.000 casos e uma morte. O estado é pioneiro na campanha de vacinação contra a dengue. O que reflete nas notas baixas do acreano. 3, que eu acho que devia melhorar mais, né? Tipo, o combate, eles passar com mais frequência nos bairros, né? Aqui em Manaus, de acordo com o último informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na semana de 25 de fevereiro a 2 de março, a capital registrou 17 novos casos de dengue e mais 186 suspeitos. Desde o início do ano, Manaus lidera o ranking de registros da doença. Já são mais de 1.300. No último fim de semana, agentes da Censa realizaram ações educativas com a população para eliminar possíveis criadouros de mosquito. Nas ruas, a população dá nota 0 para o combate à doença. Eu dou 0. A dengue, ela é um problema de saúde pública. Se a gente não cuidar, ela volta e traz os problemas que está ocorrendo agora, por exemplo. Eu dou nota 0, porque a dengue é uma doença que nos prejudica muito e que nós precisamos nos cuidar mais, tomar todos os cuidados possíveis. Então, 0 dengue. Por conta disso, a Prefeitura intensificou as ações contra a doença em diversos pontos da capital amazonense. Dentre esses planos tem a atuação dos agentes de endemias nas áreas em relação à visitação de domicílios e em relação à busca de focos, de viveiros deixados por objetos em áreas externas que recebem chuva e sol, que porventura possa estar ali acompanhando. Para a população, a gente faz a divulgação do checklist de 10 minutos, que a população deve apoiar, deve se sentir uma corresponsável na resolução desse problema. Fora isso, a gente nas áreas que a gente monitora em relação ao LIRA, que é o índice de infestação, o mapa de vulnerabilidade do próprio LIRA e do reconhecimento das unidades notificantes através do CNES, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde. Mudando de assunto, com a enchente do Rio Acre, o abastecimento de água na capital foi afetado e o Ministério Público investiga a falta de água nos bairros em Rio Branco. A primeira Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Acre iniciou um inquérito civil para apurar a escassez de abastecimento de água na capital Rio Branco.
O problema afetou moradores de quase 50 bairros e 9 áreas da capital acreana, conforme o relato pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, o SAERB. A situação teve início em 5 de março, quando a bomba da captação da Estação de Tratamento de Água 2, a ETA 2, foi comprometida devido à cheia do Rio Acre. O promotor de justiça Dayan Moreira Albuquerque enviou um ofício solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido, as quais as medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. Em resposta, o SAERB comunicou que, com o auxílio de 40 colaboradores e em colaboração com a Empresa Municipal de Urbanização, a EMURB, foi realizado o serviço de restabelecer a operação da bomba. Prevê-se que a ETA 2 retome a sua capacidade total de operação até a quarta-feira, dia 13, conforme informado em nota oficial do SAERB, que diz assim: o Serviço de Água e Esgoto SAERB informa que o sistema ainda não normalizou por conta das manutenções. Ontem, com a ajuda de 40 colaboradores, em parceria com a EMURB, foi realizado o serviço para desvirar a bomba da captação da ETA 2, que virou durante a última terça-feira, dia 5. A previsão para normalizar o sistema da ETA 2 para que opere com capacidade total é até quarta-feira, dia 13. Estamos trabalhando dia e noite para tentar normalizar a situação de abastecimento na capital, diz a nota da SAERB. Vamos falar de eleição? A Justiça Eleitoral inaugura Centro de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. A inauguração do CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, ocorre depois de uma série de medidas e normatizações que devem balizar a eleição agora em 2024. A inauguração é posterior, inclusive, às reuniões do TSE com os representantes das grandes empresas da internet, exemplo da Meta, que controla o Facebook, e da X, antigo Twitter. É também posterior à normatização, que deve trazer novidades, alterações no Código Eleitoral deste ano, no que diz respeito à utilização de inteligência artificial. Para este pleito, está proibida a utilização de inteligência artificial, a não ser que isso fique muito bem sinalizado para o público. Está proibida a utilização da deepfake, aquele recurso que utiliza a inteligência artificial para modificar o rosto de alguém, para reproduzir a voz de uma pessoa, inclusive com sincronização dos lábios. Esses recursos estão proibidos, inclusive as respostas automáticas por meio do chatbot para conversar com os eleitores. Isso está proibido também neste pleito. O CIED vai fazer a fiscalização de qualquer ato de desinformação na internet. E segundo o ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a fiscalização deve ocorrer 24 horas por meio de um acordo de cooperação técnica que envolve o Ministério da Segurança Pública, a Procuradoria-Geral Eleitoral, OAB e os TRS de todos os estados brasileiros, incluindo também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Segundo Alexandre de Moraes, qualquer ato de desinformação ou utilização da tecnologia de forma errada e criminosa durante esse pleito será punido. E pode ser punido, inclusive, com a cassação de mandato. De Brasília, Emanuel Cardoso para o Grupo Norte de Comunicação. Este foi mais um Norte Notícias Acre. Você pode rever qualquer matéria que foi ao ar hoje em nosso canal do YouTube TV Norte Acre e aproveitar para nos seguir nas redes sociais. Retornaremos amanhã com mais informações. Fique agora com a novela A Infância de Romeu e Julieta. Até mais!